capítulo de número 34. E leiamos, meus irmãos, os versículos de número 23 e 24. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e o 24. Meus irmãos, vamos aproveitar que está sendo projetado aqui à frente. Leamos a uma só voz. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Vamos orar? Grandioso Deus, a Tua palavra é preciosa, ela é lei para as nossas vidas, é ela que alimenta a nossa alma, que conduz a nossa caminhada. Nós cremos que o Senhor está presente aqui, que o Senhor fala. Usa a vida desse Teu servo, Pai, para ministrar a Tua igreja, a Tua palavra. E fale aos nossos corações nesta noite, porque queremos ouvir a Tua voz. Oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, nós temos, já nesse mês de dezembro, falado nessa temática, a velha nova história. É interessante quando pensamos no período natalino, nesse período em que muitos celebram, trocam presentes, e é um período bem bacana, eu gosto muito. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto de ganhar presentes, eu não gosto muito de dar presentes não, eu gosto de ganhar. Eu gosto de celebrar com a família, eu gosto de receber visitas programadas em casa, tudo é muito bom, é maravilhoso. Mas nós percebemos que ao longo do tempo, a vida tem se tornado um tanto quanto apática, há uma mensagem tão preciosa, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E quando nós pensamos no cenário não só local, mas no cenário mundial, quando nós pensamos em meio àqueles que nos governam como reis, como governantes, como líderes, o que normalmente vem à nossa mente? O que geralmente nós pensamos? Sabe, parece que num período como esse, se esquece das demandas, das dificuldades, dos problemas. Mas na verdade, em muitos casos, meus irmãos, nós pensamos na corrupção, no abuso de poder, no descaso para com pessoas mais frágeis. A história da humanidade, tanto antiga quanto contemporânea, ela é marcada por líderes que servem a si mesmo, ao invés de servir o povo. No tempo do profeta Ezequiel, não era diferente. Os primeiros versículos, propriamente o versículo 1 até o versículo 10, versículo 1 até o versículo 10, nos contém uma mensagem contra pastores de Israel que não cumpriam as suas responsabilidades de liderança. E Deus, ele ordenou ao profeta que denunciasse esses líderes por causa da sua ganância, da sua crueldade, da sua negligência. Veja, o contexto é que o povo estava exilado, o povo estava no exílio, ferido não apenas por inimigos externos, mas também por líderes infiéis, pastores que exploravam o rebanho, autoridades que se alimentavam das ovelhas, ao invés de cuidarem das ovelhas. E de fato, meus irmãos, isso não ficou apenas no passado. Há muitos pastores que só se interessam pelo que as ovelhas podem oferecer, que se interessam apenas pela gordura, pela lã, pela pele, pela carne, quando deveriam proporcionar às pessoas uma fé para conduzi-las a ajudar-se a manter-se erguidas, fortalecidas, seguras. Em vez de apoio, há muitos líderes que oferecem mais carga, mais peso. Em todas as eras nós enfrentamos isso.
Quando o Senhor Jesus Cristo fez aquele convite tão conhecido: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não está se referindo ao jugo deste mundo com o seu pecado, um mundo que está caído. Jesus está se referindo ao peso, ao legalismo de líderes religiosos que impunham peso que estava além das Escrituras ou além da graça de Deus. E é nesse contexto, meus irmãos, de dor, de injustiça, de abandono, que Deus levanta uma das promessas mais belas do Antigo Testamento. O próprio Senhor enviaria um pastor fiel para cuidar do seu povo. A necessidade de um pastor. Veja, os versículos de 1 a 10 desse capítulo 34 fala do fracasso dos pastores humanos. Para entendermos, meus irmãos, a glória da promessa, nós precisamos primeiramente compreender a profundidade da necessidade. Antes de anunciar a promessa, Deus denuncia o pecado dos líderes de Israel. Eles eram chamados para cuidar do rebanho, mas cuidavam apenas de si mesmos, alimentavam-se da gordura, vestiam-se da lã, não fortaleciam as fracas, não curavam as doentes, não buscavam as desgarradas. Veja, o versículo de número 2, ele nos diz: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas. O que se espera de um pastor é que ele apacente as ovelhas. Mas veja, o texto nos informa que há um fracasso aqui. Pastores não estavam cumprindo a sua missão, o seu chamado. Ezequiel, capítulo de número 34, começa com uma acusação veemente contra os pastores de Israel. Eles não eram pastores, eram mercenários, eram lobos em pele de cordeiro. Veja, eram pastores egoístas, pastores exploradores. O versículo de número 2 nos diz: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Eles comiam a gordura, vestiam da lã, matavam os mais gordos e não apacentavam o rebanho. Veja, se pudéssemos pensar no Salmo de número 23, aquela expressão poética maravilhosa: ele me faz repousar em pastos verdejantes, o que nós temos em Ezequiel capítulo 34 é o contrário: o pastor me abandonou. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos líderes em todas as esferas da vida que se servem em vez de servir, seja em igrejas, seja em esferas de autoridade, no governo de uma cidade, de um estado, de um país, seja numa empresa. Mas veja, o problema não é apenas se alimentar e, como o próprio texto diz, apacentam a si mesmo. O problema, meus irmãos, vai além disso. As ovelhas estavam fracas. As ovelhas não estavam sendo cuidadas. O versículo de número 4 diz: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Meus irmãos, as ovelhas estavam dispersas, elas estavam feridas. O resultado dessa má liderança, o resultado daqueles que apacentam a si mesmo, esquecendo das suas ovelhas, é este: um rebanho doente, um rebanho disperso, um rebanho sem direção, à mercê dos animais selvagens. Não há proteção. É uma imagem, meus irmãos, de alguém que está muito distante, é uma humanidade que está sem Cristo. Uma humanidade dispersa, uma humanidade ferida pelas suas próprias escolhas, pelo seu pecado, e a consequência é trágica:
ovelhas dispersas, ovelhas vulneráveis, presas fáceis para os lobos. Um retrato fiel, meus irmãos, da condição de uma humanidade entregue à sua própria mercê. Uma humanidade sem o temor de Deus. É interessante que, dentro da nossa teologia reformada, nós expressamos veemente que o coração do homem, mesmo investido de autoridade, seja ela religiosa, seja ela política, é corrompido pelo pecado. Enganoso é o coração do homem. Tiago nos lembra que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Portanto, meus irmãos, quando Deus não governa neste coração, o poder se torna um instrumento de opressão. E essa é uma realidade, meus irmãos, do fracasso de pastores humanos. O cenário está escancarado aí. Pessoas que estão carentes, sedentas da palavra, mas não estão sendo alimentadas, estão sendo enganadas. Mas qual é a solução? Existe um ato de solução? A resposta é sim. Há uma promessa da intervenção divina. E a partir do versículo 11 até o versículo 16, o próprio Deus se apresenta como o pastor do seu povo. Veja, diante dessa falha humana, é Deus que declara, olha lá o versículo 11, ele diz, no verso 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O homem pode abandonar, o homem pode deixar a ovelha humana de lado, mas Deus não abandona o seu povo. Eu queria ouvir um glória a Deus. Deus não abandona o seu povo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós nos esquecemos disso. Veja, é Deus que se compadece da nossa miséria. É Deus que promete intervir, e isso nos mostra o caráter gracioso de Deus em meio a essa realidade de pastores falhos, de ovelhas necessitadas. Surge a promessa do grande pastor. O homem pode falhar, mas Deus não falha. E é nesse ponto que os nossos olhos saltam para esses versículos, meus irmãos, e brilha sobre nós a esperança. Diante do fracasso humano, Deus não abandona as suas ovelhas, e é Ele que declara, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. E aqui nós vemos a graça soberana de Deus em ação. O Senhor não diz, esperarei que essas ovelhas voltem, ou esperarei que essas ovelhas caiam em si, que elas não estão sendo pastoreadas, e volte, ou procure um outro aprisco. Ao invés disso ele diz, eu irei buscá-las, e assim o é por toda a história. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que resgata, é Deus que apacenta. Não foi Adão e Eva quando no fracasso, no pecado, procuraram o Senhor, foi o Senhor que foi ao encontro deles. Eu disse na quinta-feira, ou no domingo passado, não me recordo, acho que foi na quinta, nós saímos há quase 6 anos de um período tenso, que foi a pandemia da Covid-19, e ouvi de algumas pessoas dizerem, depois que terminar essa pandemia seremos melhores. Mas a realidade, meus irmãos, é que o homem, não só os líderes, pastores, mas o homem sem Deus, ele tem um olhar voltado apenas para si mesmo. Se não for ao Senhor que veio a essa terra, se não for ao Senhor que olhou para a nossa miséria e nos resgatou, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa linguagem no texto aqui, meus irmãos, aponta diretamente para a doutrina da eleição graciosa. As ovelhas têm um dono. As ovelhas pertencem a Deus. E é por isso que essas ovelhas não se perdem. Ela pode ser até enganada por um certo tempo, por um pastor infiel, ou por um pastor que apacenta a si mesmo.
mas ela nunca escapa dos olhos do Supremo Pastor que tem cuidado da vida delas. Sabe, meus amados irmãos, é o Supremo Pastor, o grande pastor, que recolhe, que cura, que fortalece, que conduz a pastos seguros. Não é a força da ovelha que garante a salvação, não, é a fidelidade do Supremo Pastor, do grande pastor. Mas aí nós chegamos no versículo de número 23 e 24. E o que nós temos aqui, meus irmãos, é a promessa que se cumpriu em Jesus Cristo, a promessa do Supremo Pastor. Aqui nós temos o que chamamos do clímax dessa promessa. O versículo de número 23, ele diz: farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra, seguras habitarão, estou lendo o versículo de número 25, né? Habitarão no deserto e dormirão nos bosques. O 23 diz: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Quem é Davi? Será que aqui o profeta, inspirado por Deus, está falando do grande rei Davi, que foi um pastor de ovelhas? Não há nenhum erro de você pensar em Davi, um grande rei de Israel, o pastor. Mas aqui não se trata, meus irmãos, do Davi histórico. O rei de Israel, que já havia morrido séculos antes, ele não pode voltar para reinar. Mas aqui, meus irmãos, Deus não fala de Davi literal, Deus está falando de Davi como um título messiânico. Ele representa o herdeiro legítimo do trono de Davi. Certa vez Davi tentou construir para Deus um templo, porque ele morava num palácio e Deus, entenda. E lá em 1 Samuel, capítulo de número 7, o Senhor recusa e diz: não, você não vai construir um templo para mim, mas eu farei de você uma dinastia. O seu trono virá aquele que governará com um reinado sempre eterno. Sabe, meus irmãos, esta é uma promessa claramente messiânica. Esse pastor é o descendente prometido, o Messias, o rei pastor segundo o coração de Deus. É esse pastor rei que não governaria com tirania, mas com justiça. Não exploraria o rebanho, mas daria a sua própria vida. Ele seria ao mesmo tempo o rei soberano e o servo sofredor. Sabe, meus irmãos, algumas características desse pastor nós podemos enxergar nesse texto. Um só pastor, diz o verso de número 23, suscitarei para elas um só pastor. Isso aponta para a unidade do rebanho sob um só líder, diferente da multiplicidade de pastores que são falhos. A fragmentação e a divisão, a profecia aponta que ela vai cessar. Eu gosto sempre de lembrá-los, meus irmãos, que no céu, na glória celestial, nós não estaremos com o bairro dos presbiterianos, que é um bairro mais frio, mais tranquilo, dos pentecostais é um pouco mais quente. Não! Nós estaremos reunidos com todos, lavados pelo sangue do Cordeiro, apacentados pelo Supremo Pastor. Sabe, meus amados irmãos, um só pastor. Certa vez, em Monte Alto, uma jovem me fez uma pergunta: pastor, quando a gente passa algumas dificuldades, a gente procura o pastor, mas quando o pastor não está bem, quando o pastor passa por dificuldades, a quem o pastor recorre? E eu lembrei essa irmã que eu também sou irmão, eu também sou servo, eu também sou crente, e que todos nós podemos contar com o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, o texto nos aponta uma característica interessante: um só pastor. Mas esse um só pastor, que há de unificar todo o rebanho sob a sua liderança, ele é um pastor que é servo. O texto continua e ele diz assim: e ele as apacentará
apacentará. E o final do texto, do verso 23, diz, e ele lhe servirá de pastor. Ele virá para servir e não para ser servido. Foi assim que o Senhor Jesus, o nosso supremo pastor, disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E esta é a essência do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu a lição. Servos, somos todos servos uns dos outros. Mas além disso, meus irmãos, o texto também fala no verso 23, apacentará. Aqui a expressão, ela denota cuidado. Veja, é Jesus que cuidará do seu rebanho. É Ele que vai prover alimento, alimento saudável, alimento bom. É Ele que vai dar proteção, descanso. É Ele que vai guiar com amor e sabedoria o seu rebanho. E aí nós encontramos todas essas promessas numa única pessoa. Não são vários pastores. O supremo pastor é Jesus Cristo. Foi Ele que declarou em João, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá em Mateus capítulo 9, o versículo de número 36, o texto bíblico nos diz, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja, quem é este pastor? Ele é o descendente de Davi, nascido da linhagem real. Ele veio para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele apacenta o seu rebanho, alimentando com a palavra, guiando pelo seu espírito, protegendo-as dos inimigos. E a promessa de Ezequiel, meus irmãos, aqui, no versículo de número 23, encontra a plenitude e a glória em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor que buscamos, Ele é o líder que nós precisamos, Ele é a esperança para os nossos corações. Essa promessa se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor prometido. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o versículo de número 24 aponta para algo que vai além. Além de nos gerar alimento, proteção, cuidado. O verso de número 24 diz, eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. O reino de Deus que Cristo veio e instaurou é um reino de intimidade, é de um governo justo. Deus será o Senhor. A principal bênção, meus irmãos, do novo pacto é um relacionamento restaurado com Deus. Não há barreiras. A presença de Deus, ela será real, ela será e é experimentada hoje e será experimentada na sua plenitude. O príncipe, como é destacado aqui, o Messias, ele não será apenas um pastor, ele será um príncipe, um governante. O seu reinado será um reinado de justiça, paz, segurança. E quem não deseja isso? Sabe, os versículos que estão posteriores aqui, foi bom eu ter lido o verso 25, ele mostra que este Deus promete fazer um pacto de paz. Ele vai nos livrar de animais selvagens, ele fará chover bênçãos, verso de número 26. O reino do Messias é um reino de paz completa. E o reconhecimento, no versículo de número 30, se você quiser olhar, ele mostra algo que nós respondemos, e saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus. Verso 31, vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, o Supremo Pastor está às portas. Deus deixou
a sua igreja, líderes na sua igreja, e dentre esses líderes, pastores, presbíteros, docentes que devem conduzir o rebanho do Senhor. Lá em Atos, no capítulo de número 20, os presbíteros são lembrados que eles devem cuidar de si, da doutrina, e são lembrados que devem cuidar da igreja que Cristo comprou com seu precioso sangue. O bom pastor que morreu na cruz pelas ovelhas, o grande pastor que vive para as suas ovelhas, o supremo pastor que foi entronizado nas alturas, ele voltará. E o apóstolo Pedro nos lembra e ele diz: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Eu concluo, meus irmãos. Natal é um período no calendário que passa muito rápido. Ontem à noite eu vi uma residência, um local bem iluminado aqui, saiu até no jornal a iluminação dessa época, mas daqui a pouco os pisca-pisca, as luzes vão ser guardadas em caixas. Daqui a pouco a figura do Natal vai ficar sufocada por outras datas. Daqui a pouco o panetone entra em promoção, oh glória! Mas tem algo que não envelhece, que não é guardado em caixas. Tem algo que você pode desfrutar todos os dias da sua vida. Você não precisa esperar o Natal. Jesus não é desembrulhado no período do Natal, não. Jesus é presente todos os dias. Eu não tenho que estar preocupado se ele nasceu na data de dezembro, ou em abril, ou assim, ou assado. Não, o que eu tenho que me preocupar é, eu estou vivendo com este pastor que tem conduzido a minha vida. Talvez hoje você tenha se sentido como uma ovelha desgarrada. Talvez hoje você está se sentindo como uma ovelha ferida, sem rumo. Talvez hoje você entrou aqui e não tenha encontrado descanso para a sua alma. Dorme horas e horas, mas a sua alma está inquieta. Talvez você não tenha desfrutado de uma vida em abundância. Não há outro pastor que possa satisfazer as profundas necessidades do nosso coração, a não ser o Senhor Jesus. Meus irmãos, ouçamos a voz do bom pastor. Isso não é religiosidade. Eu sei que talvez eu possa até ser recriminado por minha fala, mas eu tenho falado muito sobre isso e parece que a gente vai envelhecendo e vai se aproximando de uma vida mais calma. E a grande mensagem que eu tenho pensado na minha caminhada é: deixe de ser religioso. Pare com a religiosidade vazia. Pare de depender, entenda o que eu vou dizer, de pastores humanos. Sim, eles devem guiar o rebanho e cuidar das suas ovelhas. Mas nunca se esqueça de que o seu relacionamento, inclusive dos pastores, é com o Supremo Pastor. Um pastor fiel é aquele que não aponta para si, é aquele que aponta para Cristo. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso, meu irmão, minha irmã. No dia que eu deixar de anunciar Cristo, deixe essa igreja. Ou então me tire daqui. Porque eu perdi o propósito do meu chamado. Eu quero finalizar esse sermão olhando para você, Marcos. Eu escolhi a dedo esse sermão, porque hoje é um dia que você agora toma esse encargo sobre si. Como reverendo, como pastor da igreja. Mas há momentos, Marcos, que nós passamos por dificuldades, lutas. Para onde olhar? Igreja, ela é bênção de Deus. Foi comprada pelo sangue precioso de Cristo. Mas Deus não nos chamou para ser gerente.
Deus não nos chamou para sermos administradores, ainda que essas incumbências possam fazer parte do nosso ofício. Deus não nos chamou para sermos coaching, pelo amor de Deus. Deus não nos chamou para sermos outra coisa a não ser servo. Pastores, servos. Nós não somos, Marcos, aqueles que vão garantir, entre aspas, o sucesso de uma igreja. Nós somos aqueles que vão caminhar, conduzindo a igreja, o rebanho do Senhor, olhando para o Supremo Pastor. Amada igreja, eu passo neste momento a fazer o rito, o ato de ordenação do nosso irmão Marcos Aurélio de Paula Júnior. E é interessante lembrarmos que o nosso Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, aquele que é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que é o rei, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que, havendo subido e recebido dons, ele doa aos homens, ele dotou a igreja com oficiais esses extraordinários, empregados com dons extraordinários para servir a igreja do Senhor. É um chamado. Sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem conservado a sua igreja. E Ele conserva a sua igreja usando os ministros da palavra ou os presbíteros comissionados para pregar o evangelho, para administrar os sacramentos, para governar os presbíteros regentes, para governar juntamente com o presbítero docente. Esse governo é ajudado também pelos diáconos, que são oficiais, cujas funções consistem na arrecadação de ofertas dos fiéis para fins piedosos, ao socorro aos que na igreja estão necessitados, a ordem no culto. E o ofício, meus irmãos, do ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Sabe por quê? Porque nas Escrituras são dados diversos títulos aos que exercem esses deveres. São chamados de ministros da palavra, são chamados de pastor, são chamados de embaixadores, mas acima de tudo, e esse é o título que eu mais gosto, são chamados de servos, dos servos. Sabe, meus irmãos, nessa noite eu quero já convidar o Marcos que vem aqui à frente, fique aqui virado para a igreja. Marcos. Nessa noite, o nosso irmão Marcos passa a ser chamado Pastor Marcos, ou dentro do ramo protestante, Reverendo Marcos. E é certo que ele tem um grande desafio pela frente. Mas que bênção é poder conduzir um rebanho que não nos pertence. Um rebanho que é do Senhor Jesus Cristo. Marcos, eu quero convidar o reverendo Osmar, ele vai fazer algumas perguntas que são conhecidas como perguntas constitucionais, e eu gostaria que você respondesse de forma audível para toda a igreja neste momento. Logo após essas perguntas, Marcos, você também fará os votos do ministro da igreja presbiteriana. Então depois o reverendo Osmar vai conduzi-lo ao púlpito para fazer esses votos. Diante da igreja, então, o reverendo Osmar irá fazer as perguntas. Bom, Marcos, daqui a pouquinho, reverendo Marcos, posso então te fazer algumas questões, algumas perguntas que são fundamentais, que vai te levar, que vai te conduzir a assumir um compromisso diante de Deus, diante dessa amada igreja. Preparado? Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé
e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Você aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Sim. Você declara que, segundo o conhecimento que você tem no seu coração, procurou o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pelo Evangelho do seu Filho? Sim. Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da Igreja, seja qual for a perseguição e a oposição que contra você se levante por este motivo? Prometo. Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou orativos, particulares ou públicos, e se esforçará, pela graça de Deus, para adornar a profissão do Evangelho por sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus te constituiu você a bispo? Acompanho do Senhor, sim. Prometo. Como pastor auxiliar desta igreja, trabalhando na amada congregação de Corinthians, você está pronto para tomar o cargo desta igreja de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o convite e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor auxiliar zeloso? Prometo. Bom, Marcos, então, por gentileza, faça a leitura dos votos dos ministros da TV, dentro da amada congregação. Creio que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática. Recebo e adoto sinceramente a confissão de fé e os catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras. Apoio e sustento o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Prometo me sujeitar aos meus irmãos no Senhor. Declaro que, segundo o conhecimento que tenho no meu coração, almejei o santo ministério, movido por amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pelo Evangelho de seu Filho. Prometo manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da Igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra mim se levante por este motivo. Prometo, como cristão e ministro do Evangelho, serei fiel e diligente no exercício de todos os meus deveres pessoais e relativos, particulares ou públicos, e me esforçarei pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho pela conversão de todos e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus me constituiu bispo. Estou pronto para tornar sobre mim o cargo da igreja a que for confiado e prometo sempre desempenhar os deveres de pastor. Aceito e empreendo agora a obra do Evangelho e prometo que, com o auxílio de Deus, serei fiel ao desempenho de todos os deveres inerentes à vocação de ministro nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus, eu, Marco Valério de Paula Júnior, tomo Deus como testemunha dos meus votos. Amém. Meus irmãos, também quero anunciar que está conosco a comissão que fora nomeada pelo presbitério de Barretos para ser a comissão de ordenação, além do reverendo Osmar, eu, também o presbítero André
e o presbítero Fábio, quero convidá-los que venham à frente, assine aqui os votos do ministro. Você quer ficar ali? Assim, na frente aqui, assim. Quero convidar agora a igreja, os membros da igreja e da congregação que se coloquem de pé. Quero fazer perguntas aos membros da igreja. E vocês, o povo desta congregação, continuam determinados a receber como pastor o nosso irmão Marcos Aurélio de Paula Júnior, aqui presente? Sim? Sim. Prometem receber da sua boca com humildade e amor a palavra da verdade e submeter-se a ele no devido exercício da disciplina? Sim. Prometem ainda animá-lo em seu trabalho e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e edificação espiritual? Sim. E enquanto ele for pastor, vocês se obrigam a dar a ele a manutenção que prometeram e fornecer-lhe aquilo que virem ser necessário para a honra do cristianismo e para conforto entre vocês? Sim. A igreja pode se assentar. E eu quero neste momento pedir para o nosso irmão Marcos que venha ao centro aqui. Convido os presbíteros presentes, a todos os presbíteros do conselho, a todos os presbíteros em disponibilidade, que venham à frente. Convido a todos os diáconos também, tanto da congregação quanto da sede, que venham à frente, os oficiais da igreja. E nós procederemos neste momento à ordenação final, então, do nosso irmão Marcos. Quero convidar o nosso irmão Marcos, se ajoelhe. Convido os irmãos presbíteros, diáconos, que estendam uma das suas mãos. Nós vamos orar neste momento. Ó Deus, o Altíssimo, através de Jesus Cristo, Senhor da igreja, a Ti foi dado, ó Deus, todo o poder, no céu, na terra. Ó Jesus, Tu és o eterno Filho, e de tal modo amaste a Tua igreja, e para remi-la, Te humilhaste até a morte de cruz. Para purificá-la, derramaste por ela o Teu sangue. Damos a Ti, ó Deus, graças, porque dotaste a igreja com ministros, que são instrumentos nas Tuas mãos. Ministros para instruírem, para admoestarem, para consolarem o povo, anunciando o evangelho glorioso. E, ó Deus, olha para nós, em misericórdia, em graça, somos Teus servos. Tu és o único Senhor, o único, através de Cristo, profeta, sacerdote, rei do Teu rebanho, que dota o Teu povo com o Espírito Santo. E a este nosso irmão, Marcos Aurélio de Paula Júnior, clamamos, ó Deus, a Tua bênção, a quem neste momento, ó Pai, consagramos e ordenamos em Teu nome para o ministério do Evangelho, a fim de que o Teu servo pregue com fidelidade a Tua palavra para a instrução do Teu rebanho, destruindo o erro do pecado, e que com a assistência do Senhor possa até o fim da sua vida ou até a volta de Cristo aqui, cumprir com fidelidade, fazê-lo com esmero, com toda vontade.
nós, os teus servos, oficiais da igreja, ordenamos este teu filho, ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana do Brasil, e assim o fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Marcos Aurélio de Paula Júnior, eu estendo a destra da comunhão, ou melhor, Reverendo Marcos Aurélio de Paula Júnior, neste momento, nós, os oficiais da igreja, damos as boas-vindas a você, declarando regularmente eleito, ordenado, investido como pastor auxiliar desta igreja e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus te abençoe. Fiote. Os presbíteros, diáconos, podem estender a destra da comunhão. Reverendo Marcos, que estranho chamar ele assim, né? Reverendo Marcos, a comissão está aqui declarando isso diante da igreja, o reconhecimento do presbitério, uma vez que você foi aprovado em todas as etapas. Agora o presbítero Fábio vai passar às suas mãos o seu certificado de ordenação ao Sagrado Ministério. E também o presbítero André irá passar às suas mãos a sua carteira de ministro. Com ela você tem acesso a todas as... não é promoções não, você tem acesso a todas as reuniões dos concílios da Igreja Presbiteriana. E eu quero neste momento pedir aos demais presbíteros, diáconos, podem se assentar, ficando apenas aqui os presbíteros do conselho, porque neste momento eu passo a palavra ao reverendo Marcos, que vai conduzir-nos com a primeira ceia dele, depois de ordenado. Privilégio, uma bênção poder ter este momento, e logo em seguida fará a oração final e a bênção do Senhor através das mãos do nosso irmão reverendo Marcos. Amados irmãos, se em algum momento parecer que eu estou nervoso, é porque de fato estou. Me perdoem por qualquer erro, igual esse, por exemplo. Abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 adiante. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aqui nós temos 3 pontos cruciais da Santa Ceia do Senhor. 3 aspectos temporais. O primeiro aspecto do passado, fazer isso em memória de mim. Nós devemos nos lembrar nesse instante do porquê nós estamos aqui, do porquê nós ainda ordenamos ministros, do porquê nós ainda participamos da ceia do Senhor. Qual é o motivo? E é Cristo Jesus, o sangue derramado naquela cruz. É por isso que estamos aqui. Devemos fazer isso em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando diz fazer isto, é no tempo presente. Devemos agora fazer a Santa Ceia e participar deste meio de graça para a edificação do corpo de Cristo. Mas também devemos fazer isso em tempo futuro, até que Ele venha, trazendo o aspecto escatológico, ou seja, lembrando que isso é até que Ele venha lá no futuro, ou até não tão no futuro assim. Maranata, vem Senhor Jesus. Neste instante, eu convido o reverendo Pedro que faça uma oração para consagrar os elementos. Quero convidar os membros da igreja, aqueles que vão participar da ceia, ficaram de pé. Nós vamos orar consagrando esses elementos. Ó Deus, disposta à mesa estão os elementos do pão, aponta para o sacrifício de Cristo, entrega do corpo, o elemento com suco da videira,
que nos lembra do sangue que foi vertido, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por tão grande redenção. Obrigado por recebermos sobre nós, ó Pai, a salvação que veio das mãos do Supremo Pastor. Bendito seja o teu nome. Assim consagramos esses elementos, crendo na eficácia, não no elemento externo, mas na eficácia do nome do Senhor, do Espírito Santo que habita em nós. Oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Como ouvimos do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo tomado o pão, deu graças. Imitando o exemplo de nosso Senhor, rendamos graças ao nosso Deus, através dessa oração feita pelo reverendo Pedro. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos, como eu, ministrando em seu nome, distribuo esse pão entre vocês. Neste instante, os presbíteros passarão distribuindo o pão e o produto da videira e aguardem até o retorno dele para que ceiamos juntos. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos, como eu, ministrando em seu nome. Distribuo este pão entre vocês, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Por semelhante modo, nosso Senhor Jesus tomou também o cálice depois de haver ceado, e tendo dado graças, como há pouco fizemos em seu nome, o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vou convidar o seminarista Francisco que vem à frente e faça uma oração final. Senhor Deus, poderoso Pai, Deus, muito obrigado, Deus, por este culto. Muito obrigado, Senhor, porque temos portas abertas para glorificar e exaltar a teu nome. Muito obrigado, Pai, porque tua glória e teu nome se fez presente neste lugar, meu Pai. Obrigado porque a tua palavra foi lida, a tua palavra foi ministrada nos nossos corações e sairemos, meu Pai, para as nossas casas, exaltando e glorificando o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o seu nome se fez glorificar neste lugar. A tua igreja se reuniu e glorificou e exaltou, meu Pai, a teu santo nome. Glórias a ti, Senhor. Despeça cada um na sua casa, meu Pai, com a santa e poderosa presença. Glória te damos, em nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos se coloquem de pé para receber a bênção do Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o mediador, o Redentor, que o amor de Deus, o eterno Pai e imutável, que a comunhão no Santo Espírito do Senhor, que fortalece e vivifica a igreja, seja sobre todos vós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, terminado o momento do culto, o pastor permitiu que eu deixasse algumas palavras para a igreja, agora de uma maneira um pouco menos formal e ainda nervosa. Amados irmãos, durante esse tempo de curso aqui no seminário, eu pude perceber muitas coisas na igreja, no corpo de Cristo e principalmente na igreja presbiteriana de Jaboticabal. Percebi o amor dos irmãos
Percebi o carinho, percebi que sem a igreja, nenhum ministro se faz. Ninguém consagra a si mesmo, ninguém ordena a si mesmo. Ninguém pastoreia sem o rebanho. E ao chegar aqui na cidade de Jaboticabal, em 2021 ainda, nós, tanto eu quanto a minha esposa e o meu filho Sérgio, Estevão ainda não tinha vindo, nós percebemos o amor de Deus para conosco, porque esta igreja nos abraçou de tal forma que nós não conseguimos nem mensurar. Esta igreja nos deu tudo. Aqui está minha mãe, o meu pai, minha família reunida. E eu posso dizer, meu pai, minha mãe, que eles me cuidaram como família. Eles cuidaram de mim em todos os aspectos. Desde o mais simples alimento físico, como o mais profundo alimento espiritual. Esta igreja esteve presente em cada momento. Por isso eu louvo ao Senhor, porque mesmo distante da minha casa, eu nunca estive sem a minha família. Eu sempre estive com irmãos em Cristo, na fé. E todas as vezes que eu piso nesta igreja, é sempre um renovo para mim e para minha família. Laura, obrigado. Obrigado por cada momento ao meu lado. Obrigado por ser fiel. Obrigado por cumprir os seus papéis como esposa e me ajudar nos momentos de fraqueza, naqueles momentos onde você sabe que eu quis desistir, que eu quis parar, que eu quis fraquejar. Você estava ali. Você me auxiliou. Você me abençoou com a sua presença. Então, eu louvo ao Senhor pelo seu cuidado para comigo, para com os nossos filhos. Deus a abençoe sobremaneira e a recompense, porque eu não tenho condições para tal. Obrigado aos familiares, obrigado à Igreja de Cristo. Que eu possa retribuir isso, não a vocês, mas ao corpo de Cristo. Que eu possa ser encontrado fiel durante todo o ministério e que Deus me preserve assim, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus Cristo, para que eu consiga, através da palavra que eu aprendi, por meio do investimento de vocês, assim instruir muitos aqueles eleitos que ainda estão por aí. E através do testemunho também de nossas vidas, outras pessoas possam ser alcançadas. Mas esse não é um trabalho para pastores apenas, mas também para os crentes. Então, permaneçam fiéis e crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais Ele fará. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Passo a palavra para o reverendo Pedro.